Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos estudando desde o ano passado o livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos nesta manhã no capítulo 15. Nós vamos ler este capítulo e vamos meditar no seguinte tema, queridos irmãos: harmonia na diversidade. Um dos grandes problemas da nossa vivência humana é justamente quando divergimos. As divergências ocorrem dentro das famílias. Como que você lida com as divergências dentro do lar? As divergências ocorrem no ambiente de grupo, como igreja, no ambiente de trabalho. Como que se resolvem as divergências? Então nós vemos no capítulo 15 uma demanda que se levantou no meio da igreja, e nós podemos tirar lições dessa demanda e desse episódio para que possamos viver e aprender a viver sobre o momento das diversidades, das adversidades, das demandas de quando temos pensamentos diferentes um do outro. Então vamos ler a palavra e tirar essas lições dessa manhã. Atos 15. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera aos gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disto, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens
busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia como Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado de Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra de Deus, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João também, chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então para a Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Pai querido, Pai santo, lemos tua santa palavra nesta manhã, com reverência, ó Pai, e nesta hora, Santo Deus, suplicamos do teu precioso Espírito Santo, para compreensão, para apreensão e para, ó Deus, nos estimularmos nesta manhã pela tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã a termos um entendimento claro do teu querer e da tua vontade para o nosso viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, algumas coisas a gente precisa destacar aqui, né? A primeira coisa: houve um problema na igreja, então a gente não pode achar que a igreja não vai ter problema. Se você tem esse pensamento, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque a igreja vai ter dificuldades e nós já vemos isso aqui em Atos 15. Como a igreja resolve seus problemas? Eles resolvem reunião, conversa, diálogo, até chegar a uma conclusão.
Qual que é a demanda inicial? A demanda, pessoas que querem colocar fardos espirituais na vida de outras pessoas. A gente vive uma intensidade muito grande desse tipo de situação que ocorre no meio das igrejas hoje em dia. Então, Jesus Cristo não é mais suficiente Salvador. Olha esta afirmação muito importante para mim e para você no verso 11. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Vamos falar juntos? Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus, pela graça, confiado em Cristo Jesus, crendo que Ele nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. O que acrescentar a isso deve ser descartado. A salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. A primeira contenda que ocorre aqui é uma contenda doutrinária. E quando você não tem uma doutrina certa, você pode ser levado para um caminho de precipício. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus e compreender as doutrinas bíblicas, porque o nosso norte, a nossa bússola está na palavra de Deus. Aqui nós vemos uma coisa muito importante a gente destacar. Quem é o líder da igreja aqui? Porque o catolicismo romano afirma então que Pedro sempre foi o líder da igreja. Não é o que está relacionado aqui em Atos 15. Quem é o líder da igreja? Tiago. E quem é esse Tiago? Esse Tiago é o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o líder da igreja. Tanto é que ele fala por último, isso é o que ocorre sempre na reunião da sinagoga. Na reunião da sinagoga é sempre aquele que é o líder da sinagoga que vai falar por último, ele deixa todos falarem e aí ele vai fazer a síntese. Quais foram as outras pessoas que falaram? Pedro dá relatório, Paulo e Barnabé também dão relatório. Mas quem faz a síntese de toda a contenda, de toda a situação, é Tiago. Então, queridos irmãos, aqui nós temos uma questão doutrinária também, que para nós, queridos irmãos, a fé é pela graça em Cristo Jesus e nós seguimos a Cristo Jesus. Você não pode seguir igreja, não pode seguir homens, nós seguimos a Cristo Jesus. Porque homens podem falhar e homens falham. E ao longo de toda a história da humanidade, o que nós vemos são homens que falham. O único que não falhou foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso que a centralidade do Evangelho é Cristo Jesus e nada além. Nada além. A graça é suficiente para perdão dos pecados e principalmente para o registro dos nossos nomes no livro da vida, que será lido no último espetáculo de toda a humanidade, quando Cristo Jesus lerá, e aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, reinarão com Ele por toda a eternidade. Só se escreve o nome no livro da vida aquele que confessa que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Isso é uma questão doutrinária séria. Então, o que nós podemos aprender aqui principalmente é, queridos irmãos, que existem situações em que, se não é divergir do essencial, a gente mantém a comunhão. Mas se for para divergir do essencial, não há como manter. Aquilo que não é essencial, a gente pode ter comunhão. Mas naquilo que é essencial, queridos irmãos, a sua fé é única, exclusivamente em Cristo Jesus. Você tem essa confiança? É essa a sua verdade? É esse o seu parâmetro de vida, de caminhada com Cristo? Você reconhece isso? Você vive nesta verdade? Eles não negociaram isso. E Pedro faz essa afirmação, que é única, exclusivamente em Cristo Jesus. A segunda questão que a gente precisa aprender nesse texto aqui, queridos irmãos,
Veja o verso 19. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ah, queridos irmãos, aqui nós temos uma lição de empatia, nós temos uma lição de compreensão, nós temos uma lição de entender. Os irmãos ficaram confusos porque alguém chegou lá e falou para eles que eles tinham que se circuncidar. Tem crentes hoje que fica confuso e fala assim para mim: pastor, a gente tem que guardar o sábado ou o domingo. E eu falo para você: quem é o teu sábado? É um dia ou é Jesus Cristo? Dá para você entender o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo? Nós guardamos Cristo Jesus, nós não guardamos dias, porque para nós Jesus é o nosso dia todos os dias, Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é o nosso dia todos os dias. Se nós existimos é para Ele, para a honra e para a glória dEle. E tem gente colocando o jugo aí na mente de muitas pessoas, falando então que tem que guardar dia, falando para outras pessoas: não, você não pode comer tal determinada coisa. Você come o que você quiser, você entendeu? E você não come o que você quiser também, mas não impõe jugo na vida de ninguém, não. Amém? E tem gente que tem dificuldade disso dentro do casamento. Irmão, dentro do casamento, tem certas regras que precisam ser vividas para a harmonia do casamento. Jesus é o centro do teu casamento? Sim ou não? Se Ele é o centro do teu casamento, então tudo que você tem que resolver, você resolve aonde? De joelhinho no chão, diante de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Porque não adianta, não vai ser psicólogo, não vai ser psiquiatra, não vai ser advogado, nem juiz que vai resolver qualquer problema conjugal. O único que tem poder para resolver alguma coisa na sua vida é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não tem outro caminho. Então, se você colocou a sua vida em Cristo Jesus, nós vamos resolver as coisas com Cristo Jesus. Então está aqui, queridos irmãos, eles estão dizendo, eles entregou a vida para quem? Para Jesus ou para alguma religião? Não, entregou a vida para Jesus, então está suficiente, está tudo resolvido. Amém? É assim. E dentro de casa, como que é? Você entregou a vida para Jesus, está tendo problema, está tendo dificuldade, como é que você vai resolver? Eu não consigo ouvir ele, eu não consigo ouvir ela, eu não consigo ouvir meus filhos, como é que você faz? Então, meu filho, você tem que procurar aquele que você tem que ouvir, que se você não ouvir, lascou de vez. Então você vai se ajoelhar na sua cama, vai orar e só vai se levantar quando Cristo Jesus falar com você. E Ele fala rapidinho, irmãos, amém? Ele fala rapidinho. Fala rapidinho. Primeira coisa que Ele vai falar: arrependa-te, mais de mim no teu coração e menos de você. Não foi o que a gente cantou hoje? Mais de mim, menos de você, arrepende. Aí depois que Jesus fala essas duas coisas, depois Ele vai falar para você, geralmente Ele vai falar assim: vai lá e pede perdão. Lá na minha casa é assim. E que a gente tem 20 anos de casado. E já teve muitos dias que eu e a Soraya, não fica pensando que é junto não, viu? Às vezes é um no lado, outro do outro, e nem se olha, que se olha já sai a faísca, entendeu? Mas um lá de joelho diante de Cristo, o outro lá de joelho diante de Cristo. Aí ao se levantarem, não se levantam mais um homem caído e uma mulher caída, mas se levanta um homem cheio do Espírito e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E isso gera harmonia familiar, amém, irmãos? É isso que esses irmãos estão fazendo. Eles vão buscar recurso aonde? Com quem eles vão querer resolver? Eles vão querer resolver com pessoas mais experientes, amém? Então não fica levando os seus problemas para quem não tem experiência e não tem preparo. Olha que lição maravilhosa nesse texto. Surge o problema lá na igreja. Nós vamos resolver isso onde? Tem que resolver isso lá em Jerusalém. Por quê? Porque lá estão os apóstolos, lá está Tiago, lá estão os homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Por que existe a igreja, irmãos? A igreja existe para isso. A igreja existe para resolver problemas, você sabia? É a igreja que resolve problema. Porque você pode procurar no mundo afora. A igreja sempre vai estar de portas abertas, amém? A igreja sempre vai estar de portas abertas.
Porque aqui nós cremos naquele que resolve qualquer problema e qualquer adversidade, qualquer desentendimento. Nós cremos naquele que é o único que é capaz de resolver todos os problemas, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então confia nele. Isso é princípio que você não pode negociar. Esse é princípio que você tem que viver na sua vida. Agora, olha que interessante. Eles não vivem só no arrazoado. Veja o verso 28. Só na razão, na lógica deles. Veja o verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências necessárias. Gente, isso aqui está escrito. Eles estão dizendo que eles entenderam a direção do Espírito Santo de Deus. Sabe, você está entendendo isso aqui? Você busca a direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida? Para a sua família? Olha aqui, pareceu bem não lhes impor a vocês nada além das seguintes exigências. O Espírito Santo fala, amém? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo direciona, mas como que ele vai falar? Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você só vem na igreja de vez em quando, e quando você vem, você chega depois que começa e só sai antes que termina, aí você não vai ouvir não, querido, vai não. Tem problema que vai perdurando em casa, em lar, em família, anos e anos e anos e anos e anos, porque falta a direção do Espírito Santo de Deus. O que é melhor para mim e para você é andarmos segundo o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui querem isso? Coloca a mão no seu peito e fala assim: eu quero andar na direção do Espírito Santo de Deus. Que essa seja a sua verdade, irmão. Você andar na direção do Espírito Santo de Deus. Mas leia a Bíblia, ore, jejue. Jejue. Eu vou falar mais sobre o jejum esse ano, queridos irmãos. Estou preparando uma série de pregações só sobre o jejum, porque é a disciplina que tem faltado a muitas igrejas e muitas famílias, e muitos crentes, porque nós precisamos ter sensibilidade espiritual, e a sensibilidade espiritual vem através do jejum. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, querido irmão? A sua família precisa. Para a gente educar os nossos filhos, nós precisamos seguir essa orientação do Espírito, essa direção do Espírito. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso, em mim, em você, em nossos lares, nessa igreja. Só o Espírito Santo de Deus. Mas olha, nem tudo é flores. Acho bonito esse texto. Eu gosto desse Atos 15. Acho que eu tenho umas 6 pregações nesse Atos 15. Porque está tudo bonitinho, está tudo indo, eles estão guiados pelo Espírito, estão caminhando no Espírito, mas termina como? 2 bicudos se bicando. Paulo e Barnabé terminam se desentendendo. Eu queria tirar algumas lições disso aqui para mim e para você. Porque você pode ouvir Cristo, você pode tomar a decisão de seguir a Cristo, você pode querer ser sensível à direção do Espírito Santo, mas às vezes você não deixa a obra acontecer no seu coração. E eu vou falar para os irmãos, o errado aqui na situação é Paulo. Porque Paulo, parece que depois dessa viagem de Jerusalém, e quero que você resgate comigo, que ele começou a pregar em Jerusalém e os irmãos expulsaram ele de lá. Porque falaram, não, ele é o perseguidor, ele é que matou, ele que mandava matar, então a gente não quer ele aqui no nosso meio. Ele vai voltar para o ministério dele aonde? Começar o ministério dele aonde? Novamente, lá em Antioquia. Eles estão aqui em Antioquia, da onde ele saiu para a primeira viagem missionária que nós vimos. E agora ele quer fazer a segunda viagem missionária, ele quer que Barnabé vá com ele, e Barnabé fala, não, vamos levar João Marcos. Aí Paulo fala, não vou levar, porque esse menino aí desistiu, ficou com saudade da avó, quis voltar, não. Mas quando Paulo vai escrever lá Timóteo, ele fala para Timóteo, traz o João Marcos. Então aprenda uma lição espiritual muito grande para mim e para você nessa manhã. Existem realidades espirituais que nós só vamos conhecer no processo do amadurecimento da vida e da experiência que nós vamos ter com Deus.
Aprende, querido irmão, maturidade espiritual não se faz à força. Maturidade espiritual não é um estalar de dedos. Maturidade espiritual requer tempo com Deus, tempo de caminhada, tempo de não desistir, tempo de perseverança, tempo de oração, de jejum, de caminhar na palavra, de não desistir do outro. Fala assim com você agora, não precisa sair palavra nenhuma, mas fala assim agora: eu não vou desistir da minha caminhada com Cristo Jesus. Não desiste. Mesmo que você venha a errar, não desista da sua caminhada com Cristo Jesus, porque é Ele que tem o caminho, a verdade e a vida, é Ele que tem a solução para você hoje e para todo sempre. É com Ele. Agora, o que a igreja decidiu que esses irmãos tinham que manter na vida deles? 3 coisas. E 3 coisas que nós precisamos avaliar neste momento. Que se abstenham de comida sacrificada dos ídolos, do sangue de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Você já foi em açougue não muito higiênico? Você já foi em açougue não muito higiênico? Já foi? Meu pai gostava muito de sarapatel. Uma vez, meu pai morava em Jaciara. Ele pegou eu e meu irmão e levou a gente para comer num restaurante. Tinha tanta mosca para comer sarapatel. Quem aqui já comeu sarapatel? Tem uns aqui que nem sabem o que é, né? Chegou lá, eu e meu irmão falou: não, nós não vamos comer isso não, pai. Tinha tanta mosca, a gente só comeu o arroz, o feijão e um milho que tinha cozido lá. Observe que esses irmãos, e observe a realidade da igreja. Existe um cuidado sanitário. Não é só um cuidado espiritual, existe um cuidado sanitário aqui. Você acha que os açougues de hoje são melhores, não são? Mas tem uns em determinados lugares que não são tão bons, não é verdade? E você acha que nessa época era como esses açougues? Que tipo de carne era servida? Que tipo de carne era oferecida? Não se esqueçam que eles estão debaixo do Império Romano, e debaixo do Império Romano era Deus para tudo quanto é tipo de coisa, então não era tudo sacrificado. Só que esse sacrifício, entenda como que era o sacrifício. Você já viu o sacrifício de galinha nas encruzilhadas aí? Se você não viu ainda, faça uma visita no cemitério parque na sexta-feira. Aí você vai ver algumas galinhas lá sacrificadas. Essas carnes sacrificadas depois eram vendidas nos açougues. Dá para você entender? Era comida que ia fazer mal, ia matar, ia destruir as pessoas. Então é uma preocupação sanitária. Tudo aquilo que pode te fazer mal é a igreja, sendo uma compreensão que a gente não cuida só do espírito, a gente cuida do corpo também, amém, irmãos? Por isso que a igreja tem que ter essa preocupação também, de cuidar uns dos outros e cuidar do corpo também. A gente cuida do corpo. Por isso que as carnes que não eram sacrificadas, estranguladas, eles deveriam se abster, e da imoralidade sexual. Você sabia que todos os deuses, se você já leu a Ilíada de Homero, então você sabe que todos os deuses do mundo grego eram promíscuos. Todos os templos, aonde existia algum templo de adoração no Império Romano, havia prostituição, sacerdotisas que eram prostitutas dentro dos templos. Então, queridos irmãos, eles estão falando: abstenha-se da imoralidade sexual. E quando vierem com essa conversinha de que a igreja é patriarcal, entenda desse cuidado que a igreja tem com as mulheres, com as meninas. Porque não era para você oferecer suas filhas para prostituição. Era para você guardar as suas filhas da imoralidade sexual. Era para você guardar a sua família da imoralidade sexual. Por isso que nós, cristãos, devemos tomar muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve.
Principalmente nessa cultura diabólica que a gente vive hoje em dia. Nessa cultura diabólica que quer fazer das nossas filhas prostitutas e dos nossos filhos homossexuais. Nós não podemos permitir isso. Nós ensinamos a palavra de Deus para preservar a vida, preservar as nossas meninas, preservar os nossos meninos, para que possam se casar, se tornar uma família, gerar filhos, e vir netos, e vir bisnetos, como nós acabamos de preservar e ver isso aqui hoje. O quanto que a palavra de Deus é maravilhosa, o quanto que o ensino da palavra de Deus nos revela isso. Nos traz a pureza, nos mostra o cuidado do sexo dentro do casamento, do cuidado do sexo dentro da família, aonde isso deve ser preservado, para que haja então um aspecto não só apenas de prazer e multiplicação, mas também de preservação. Saiu um dado essa semana que eu fiquei estarrecido. Tem alguns países da Europa que não terá força militar, porque o grande número de homossexualidade. Dá para você entender? Quando se destrói a personalidade do homem, porque o homem é aquele que guarda, é aquele que preserva, é aquele que vai à luta, é aquele que está adiante. Então, quando eles estão dizendo aqui, se afastem da imoralidade sexual, isso é para preservar o casamento. A senhora é enfermeira, e ela estava contando que atendeu um rapaz essa semana, algum tempo atrás, ela está de férias agora, e o rapaz chegou lá mostrando a condição dele, e ela percebendo, pediu os exames, e falou que provavelmente ele deveria era soro positivo. Aí ele falou, o meu companheiro é soro positivo. Aí a minha esposa, como no trabalho dela, tem que fazer essa investigação, e perguntou, vocês fazem sexo com camisinha? Ele virou e falou assim, não, a gente faz sem camisinha, sem autopreservação. E a Soraya disse para ele, você corre um sério risco, você está correndo um sério risco, vamos pedir os seus exames, mas provavelmente você já deve ser também soro positivo. O quanto que o ensino da palavra de Deus, o cuidado da palavra de Deus, que isso deve começar dentro da igreja, se estender em nossas famílias e nos levar à compreensão de que o casamento é um lugar, a família é um lugar para se ensinar, para não se destruir, para se preservar e para perseverar todos os dias em nossas vidas, em nossa caminhada. Então não desiste do teu casamento, amém, irmão? Não desiste do teu casamento, porque não tem um caminho melhor do que você lutar pelo seu casamento. Cuidar do seu casamento. Olha o cuidado que essa igreja tem de não impor jugo espiritual acima de ninguém. Olha o pensamento que esses irmãos estão tendo. Olha o cuidado que esses irmãos estão tendo de cuidar da igreja e cuidar dos irmãos. Olha o ensino que essa igreja nos oferece, que nós não devemos estar acima de ninguém. Nós estamos todos abaixo de Cristo Jesus, amém, irmãos? Olha o ensino que essa igreja nos oferece. Havendo divergências e problemas, vamos procurar pessoas com mais sabedoria para nos ajudar a resolver as nossas dificuldades. Não sai contando a sua vida para gente que está com ideias erradas, irmão. Não faz isso não. Deus te colocou dentro de uma igreja. E louvado seja Deus que aqui você tem um lugar para te ajudar na caminhada. Não só com seu pastor, mas nós temos tantos irmãos aqui. Por isso que eu gosto de fazer nesse momento dos aniversariantes e falar das bodas de casamento. Aí você vai vendo famílias que têm 30, 20. Esses irmãos podem te ajudar muito na sua caminhada espiritual. Talvez eles não vão te dizer nada, mas só o fato deles orar junto com você vai representar muito para a sua caminhada com Cristo Jesus. E aprenda, queridos irmãos. Às vezes a gente não resolve tudo. Amém? Amém? Irmãs, amém? Irmãos, amém? Às vezes a gente não resolve tudo.
vai levar um tempo ainda para se resolver algumas coisas. Então, a gente, na caminhada da fé, não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona de 21 quilômetros. Na corrida de 100 metros, eles fazem abaixo de 15, é baixo, muito rápido. Mas na maratona, os primeiros 100 metros, vai mais devagar. Geralmente eles vão guardando a energia para o sprint final. Tem tanta família, tanto casamento que gastou tudo no início e esqueceu que tem que somar anos, que como bom vinho mais velho, ele é mais saboroso ao paladar, assim também é o casamento e a família. Quanto mais vai passando o tempo e os anos, mais ela vai se tornando harmoniosa, prazerosa para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nesta manhã, nós lemos a santa palavra do nosso Deus, que nos desafia a buscarmos harmonia na diversidade. Que eu e você, na nossa caminhada e na nossa fé com Cristo Jesus, possamos andar firmes com Ele todos os dias. E lembre-se, só Jesus Cristo, só pela graça. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. O que você precisa hoje, à luz do que foi colocado e apresentado? Qual é a necessidade hoje para a sua vida espiritual, para a sua caminhada? Qual é essa necessidade que você precisa hoje? Você precisa de mais do Espírito Santo? Você precisa chegar mais às conclusões com o Espírito Santo de Deus? Então peça isso agora. Deus, me dá do teu Espírito Santo. Você precisa fazer um compromisso hoje com Cristo verdadeiramente e dizer: a minha vida é de Jesus. Faz isso agora, em nome de Jesus. Você precisa de uma renovação espiritual para a segunda parte da sua jornada? Pede isso agora. Ele vai renovar a sua fé e a sua força, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, ó Deus, que lemos a Tua Santa Palavras, e ó Deus, tantas lições, ó Pai, nesse texto tão maravilhoso, eu venho rogar, ó Deus, por aqueles que hoje, ó Deus, estão tomando essa decisão, ó Deus, de entregar a sua vida ao Senhor. Que, ó Deus, essa entrega seja verdadeira e genuína. Que, ó Deus, essa entrega venha iniciar um processo cada vez mais profundo contigo. Aqueles, ó Deus, que entraram hoje, ó Deus, precisando mais do Teu Espírito Santo para ter mais entendimento, derrama o Teu Santo Espírito, ó Deus. Transforma os corações, renova, traz força, traz uma porção dobrada de fé, traz, ó Deus, uma esperança maior, traz, ó Deus, uma confiança maior em Ti. Aqueles que hoje, ó Deus, estão entendendo, ó Deus, que a caminhada é mais longa e precisa ser melhor, que o Senhor derrame a sabedoria do Teu Espírito em cada vida, em cada lar. Eu sei, ó Deus, que é um início de ano, e eu sei, ó Deus, que temos muitas experiências para viver. Por isso eu rogo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja contigo hoje e para sempre. Amém. Amém.